No seminário de 50 anos do jornal Mundo Jovem, nós tivemos também grupos temáticos a respeito do principal tema do jornal, que são as juventudes. Então, para isso, nós estamos aqui conversando com as professores Miriam Lacerda, Renato Souza e Tiesco Crisóstomo, que é um jovem, não é professor, mas esteve aqui também contribuindo com a sua experiência, né? Eu gostaria de saber de vocês qual foi a principal discussão nos grupos de trabalho, quais foram as preocupações mais latentes que vocês observaram entre os participantes. No grupo que eu coordenei, eu usei alguns provocativos, né? Como, por exemplo, o que é ser jovem hoje, juventude e escola, juventude e movimentos sociais e juventude e trabalho. E quando a gente começou a discussão no grupo, o nosso facilitador teve uma ideia genial no meu entendimento. Ele sugeriu que usássemos as redes sociais para perguntar para jovens que estão ausentes do seminário o que eles pensavam que é ser jovem hoje, como eles classificam a participação das juventudes na transformação do nosso país e se existem diferenças entre as juventudes atuais e as juventudes de um tempo atrás. E foi muito interessante os retornos que esses jovens deram e também o que está sendo produzido a partir dessas colocações, que é pensar, bom, afinal, que jovem é esse que está transitando no território brasileiro nesse momento? Na verdade, que jovens são esses que transitam no território brasileiro hoje? Bom, no nosso grupo, a gente iniciou falando um pouco de como é que a gente percebe a realidade juvenil, né, dizendo como que a juventude ela deixa de ser uma condição mais restrita de um segmento específico da população para se tornar, de fato, um grupo mais amplo da sociedade, a ponto de se tornar, inclusive, do conceito virar juventudes, né, significando um pouco aí a diversidade cultural, a diversidade né, que caracterizam a juventude brasileira, e como que essa diversidade também é permeada por um conjunto de contradições, né, e a juventude ela sente, né, as contradições da sociedade brasileira. A juventude meio que ela sente de forma mais intensa, inclusive, do que os demais segmentos. E aí nós, né, a conversa caminhou na direção de que um sinal dessa contradição foi exatamente a história de que a gente tem uma geração juvenil que tem muito acesso a direitos hoje, né, comparando com todas as outras gerações anteriores. É uma geração que tem mais acesso, né, acesso à universidade, temos uma situação de emprego, né, bastante razoável comparando a outros momentos da história do Brasil. No entanto, foi uma geração que foi para a rua, né, e reivindicando e dizendo que isso é pouco, né, dizendo que é mais, dizendo que as políticas públicas que lhes são ofertadas têm um conjunto de problemas também. Né? Então, como é que enfim, o sintoma dessa contradição da sociedade brasileira, ela está presente, é vivenciada na condição juvenil. E aí nós ficamos um bom tempo refletindo sobre essas manifestações, né, o que vem acontecendo e qual a relação que isso tem com a vivência, com a vida da juventude. Uma das questões também que foi muito importante que a gente se provocava era de que forma que essas juventudes que estavam na rua também contribuíam para esse processo de democratização do país, né? E de que forma que as organizações de juventude históricas, né, da qual nós fazemos parte, outras que são parceiros da gente, né, de que forma que essas outras organizações também construíram essas pautas, né? E aí debatemos muito, por exemplo, sobre a questão da crise das instituições, né, de como que se organiza a juventude hoje, que forma que essa juventude quer se organizar, né? Então, foram questões assim que nós trouxemos uma reflexão que nos provocava também, né?
de olhar para a realidade, mas também nos provocar enquanto educadores, enquanto militantes do movimento juvenil, de que forma que a gente também pode contribuir para a construção dessa nova sociedade que a juventude está nas ruas aí pedindo, né? Como o Renato trazia, a gente dialogou muito sobre essa questão dos direitos, né? E a gente percebe, fazendo um olhar para a conquista dos direitos hoje no Brasil, a gente percebe que a gente conquista muitos direitos, mas que há uma outra onda que é de reduzir direitos, né? Tanto que uma das grandes pautas que estão hoje em relação à juventude no Brasil é a questão da redução da idade penal, né? Então, que é uma questão que rompe, inclusive, com a lógica de construção de direitos que a gente tem feito, pelo menos, aí durante 10 anos, né? Então, de que forma que a gente também vai para a rua, né, ou articula as juventudes em torno de pensar, bom, quais são os direitos que a gente quer, né? E mais do que quais os direitos que a gente quer, que tipo de sociedade que a gente quer, né? Uma sociedade que é repressora ou uma sociedade que dialoga, que é solidária, que é democrática, né, que é fraterna e que pensa também a juventude como um ator social e não como um problema e não como um bandido, né? Então, essas questões também foram trazidas um pouco ali na nossa reflexão. Trabalhamos também um pouco da questão do tema da educação, pensando na perspectiva da formação dessa juventude, né? Então, foi muito importante trazer um pouco do resgate histórico da temática de juventude, mas também olhar para a realidade hoje no Brasil, para a conjuntura que está aí dada no Brasil hoje, também para pensar um pouco o futuro, para pensar nossas organizações, para pensar as estratégias de luta que a juventude brasileira está pondo em pauta aí para construir, então, esse novo modelo de sociedade, né? E falando num grupo temático Juventudes, os participantes dos grupos de vocês eram apenas jovens ou era um perfil mais diversificado? E mais, o que vocês acham que esses participantes vão levar daqui deste seminário para o dia a dia? O meu grupo era diversificado, com uma prevalência das pessoas adultas. Muitos deles professores e também pessoas encarregadas de coordenadores de movimentos de jovens. A participação dos jovens foi interessante porque eles tensionam muitos dos construtos acerca da própria juventude, né? E penso que daqui sairão algumas possibilidades pela troca que o grupo permitiu acontecer de experiências entre estes coordenadores de diversos grupos. Vão sair daqui novas estratégias de trabalho com os jovens. Penso que essa é uma contribuição importante. Então, no nosso grupo tinha um grupo um tanto razoável de jovens lá, de um projeto de aprendiz, mas a maioria são religiosos, religiosas, educadores, né? Sim, ligados à igreja. Ligados à igreja, lideranças, enfim. E é isso. E eu acho que a contribuição maior talvez seja adicionou-se aí um outro jeito, ou mais um jeito também de olhar para a realidade juvenil, né? Para a juventude, né? Agora, o impacto que isso vai ter, de fato, é difícil a gente responder, porque até o tempo do grupo também é um tempo pequeno, mas eu acho que, de qualquer forma, é bastante rico, porque, enfim, tira um pouco as pessoas do lugar comum, né? Tanto a gente, a partir das reflexões que a gente faz, né? Você percebe pela reação das pessoas que estão sendo introduzidos temas, questões novas e obviamente, no diálogo que a gente estabeleceu com eles também, a forma como o que nós recebemos também, né? Então, para a gente também, a gente sai, né, com outras questões, também refletindo bastante sobre, enfim, pontos novos aí, novos jeitos de olhar para a realidade juvenil. Então, acho que, a princípio, é isso, é uma troca, né? Acho que o mais rico disso tudo é a troca. Concordo com o Renato quando ele fala da troca, porque assim, a gente teve visões diferentes, né, de uma mesma realidade, vamos dizer assim, né? Nós conseguimos
provocar um debate onde, por exemplo, pessoas daqui do Rio Grande do Sul falaram, pessoas que estão em Brasília hoje falaram, né? Renato está em São Paulo, eu estou lá no norte do país. Então a gente conseguiu, e de vários outros movimentos também, né? Então a gente conseguiu provocar, de fato, essa interlocução, né? Isso, né? De provocar um olhar para uma mesma realidade, por exemplo, para o tema das manifestações, para o tema do engajamento juvenil, né? Mas de maneiras diferentes, de olhares diferentes, né? E algumas questões que nos provocaram muito, por exemplo, na perspectiva de como atuar, né? De como atuar. Então, até uma das pessoas lá falaram, né, que estavam meio em crise por não entender, por achar que não sabia o que fazer, né? E a gente provocar assim, não é que não se sabe como fazer, né? Não é que o novo não extingue o velho, né? Mas são processos diferentes, são grupos juvenis diferentes que precisam ser levados em consideração. Mas o que está novo hoje não pode deixar de lado o que também é histórico, né? Então, essas questões foram importantes também no nosso grupo, até porque a grande maioria era jovem, né? Assim, tinha muitas organizações, tinha gente também fora da Igreja Católica, né? Como o Renato traz, mas assim, a grande maioria era jovem. Então, inclusive, eles ouviram muito mais do que falaram, né? Pelo menos eu tive essa visão assim. Foram poucos os jovens que falaram, mas quando falaram também questionaram e tal. Então isso também é importante, né? De trazer esses elementos do diálogo intergeracional também, que também foi importante lá no nosso grupo. Então, em nome do Jornal Mundo Jovem, eu agradeço a presença dos professores Miriam Lacerda, Renato Souza e o jovem Tiesco Crisóstomo. Fizeram a gentileza de estar aqui nesse nosso bate-papo e também participar como mediadores dos grupos temáticos de juventudes no seminário de 50 anos do Jornal Mundo Jovem. Obrigado. Obrigada, nós que agradecemos.